O segundo tipo de comentário tem um perfil que você meio que já abordou aí na outra resposta, que é a galera que leva a sério. Mas nesse caso não é o comentário, não eram as pessoas que estavam levando a sério. É que você estava tocando com um cara que tinha levado muito a sério, que era o Kiko. A galera ficou questionando. Esses caras não eram tretados? Apesar de ser uma coisa de 20 anos atrás, acho que faltou um pouquinho de reflexão de quem comentou isso. Uma coisa que, né, muito tempo atrás, obviamente superado, mas acho que seria legal até abordar isso, porque o Kiko deu uma entrevista recente, inclusive, para o Gustavo Maiato, que a lenda dos cortes do Whiplash, e ele perguntou sobre isso, né? E o Kiko publicamente admitiu o erro, né, daquela situação lá do prêmio, lá, onde ele fez aquele comentário, né, de tanta banda boa e não sei o quê. Ele disse que naquela época ele fez aquele comentário porque ele não sabia que vocês eram músicos de verdade, que achava que era uma encenação. A gente sabe, obviamente, que não existe uma treta, senão, né, você não teria nem participado do show do cara, mas como, pelo visto, muita gente ainda imagina que existe uma treta, acho que é válido abordar como é que está essa relação nos dias de hoje, por mais idiota que possa parecer, de aquela coisa que aconteceu há quase 20 anos atrás. Motivou muitos comentários, né, por isso que entra na pauta, de certa forma. Cara, no dia que aconteceu isso, a gente subiu depois que aconteceu esse lance, a gente subiu pro backstage e eu nunca tive intimidade com o Kiko, né, por falta de oportunidades, né? Mas a gente já tinha se encontrado algumas vezes, o Massacration e o Angra já tinham feito várias comunhões juntos, né? Eles participaram do Hermes e Renato em 2002. Eu participei de um show o Detonator participou de um show do Angra no final da turnê do Rebirth. Então eu já tinha uma certa intimidade para conversar coisas básicas com o Kiko. Aí quando acabou e eu encontrei com ele lá em cima, eu falei, porra, Kiko, caralho, quer zoar humorista, porra? Dá essas merdas. Ele, porra, cara, foi mal, não sei o que. Aí teve uma vez que a gente se encontrou pro show do Renato Tribuzzi, e tinha rolado um outro comentário no jornal a respeito disso, que eu acho que o Silvio Golfetti, na época do Corsos, tinha metido pau também no Massacration, e ele tinha feito também um parágrafo também falando sobre isso. Nessa mesma matéria, o único que defendeu foi o pessoal do Sepultura e o André Matos, né? Falou, a gente tem que aprender a rir de si próprio e tal. E aí encontrei com ele de novo depois e falei, porra, Kiko, caralho, cara. Que cuzão. Como é que... Por quê, cara? E aí a gente teve uma puta conversa legal, onde a gente botou... Ele entendeu o meu lado, eu entendi o lado dele, sabe? E aí a gente se acertou total. Tanto que depois, um pouco tempo depois disso, o Edu saiu do Angra, ia ter aquela história do reality show, que ia ter os candidatos lá para fazer, tipo aquele lance do Portnoy, quando ele saiu, entrou o Mike Mandini, ia ter a mesma coisa, sabe, que a MTV ia fazer, os caras. E ficou... os três candidatos que estavam lá eram o Alírio Neto, o Thiago Bianchi e eu. E eu tive uma puta reunião com o Kiko uma vez, falando sobre isso, e ele falou, cara, não tem problema nenhum sobre qualquer questão, e nunca teve, na verdade, né? Eu acho que na época o Kiko talvez tenha ficado um pouco por falta de conhecimento mesmo, e ele falou uma vez comigo, nesse dia que eu estava falando com o Renato, no show do Renato, ele disse, porra, cara, se tem um show do Angra e um show do Massacration, determinado a potência que vocês têm por trás com a MTV, quem que vão chamar? Vão chamar o Massacration. Falei, porra, vocês têm a Rock Brigade? Porra. Ele, porra, pode crer. Sabe? Então, às vezes, quando você está muito incutido em uma linha de pensamento e você não pensa a forma que a outra pessoa está pensando, você pode pensar tudo errado, tudo torto. Sacou? Então, isso, cara, é uma lição para você levar para tua vida, você que está vendo isso agora. Você pensa uma coisa de uma pessoa que você coloca como verdade absoluta, troca uma ideia com essa pessoa. Às vezes ela pensa uma coisa de você que você também pode estar errado e você não tem consciência que você está errado, sacou? Ou que você está certo e a pessoa não consegue enxergar isso. Então, às vezes, cara, pessoas que não se falam por causa de treta que vem de imprensa, fode a porra toda. Às vezes, assim, a imprensa entende errado, coloca a palavra na tua boca e coloca a palavra na boca do outro.
porra, senta os dois para conversar, porra, acaba qualquer tipo de fofoca. E quando você tá com uma parada humorística funcionando e a outra pessoa leva a sério, aí vira aquele meme que virou, né? Mas que bom que hoje em dia todo mundo tem essa consciência de não se levar tão a sério. O trabalho que o Rafael está fazendo com o Amplifica é sensacional, porque está desmistificando o metalheiro, o cara que está lá no palco, que não se leve tanto a sério assim, sabe? Porque hoje em dia o próprio Kiko faz postagens dele mesmo com a bola quadrada, sacou? Ele mesmo fala, pô, show do Tesouro. Isso é ótimo, cara, isso é hiper saudável. E que bom que hoje em dia as pessoas têm essa linha de raciocínio, que aí não tem essas tretas. É ruim pro Whiplash, né? E aí o Whiplash vai ficando sem pauta, né? Porra, cara, vai tomar no cu, é todo mundo amigo, vai se fuder.